E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como criar um servidor web aqui no Google Cloud, utilizando um limite gratuito do Google Cloud. E também vamos ver como criar um nome gratuito e um certificado gratuito também de SSL. Então no final nós vamos ter um servidor web rodando, um servidor de HTTP, no caso vamos instalar o Nginx, e vamos ter esse servidor rodando com HTTPS e um certificado válido, tudo gratuito. Então vamos primeiro entrar aqui no nosso Google Cloud e vamos ver as nossas opções. Se você acabou de criar a conta no Google Cloud, você vai ganhar $300 de crédito deles e você vai ter, se eu não me engano, um ano para utilizar esses $300. Depois disso você vai entrar no limite de gratuidade e você vai ter direito a alguns serviços de forma gratuita. Deixa ele carregar aqui o meu Google Cloud, que nós vamos ver o que nós temos aqui disponível. Primeiro vamos aqui, vamos lá na parte de VMs, aqui nesse menu lateral, vamos abaixar aqui, Computer Engine, instâncias de VM. Vamos ver o que nós temos aqui e nós vamos criar uma VM. No Google Cloud nós temos um limite gratuito de VM, eu não tenho nenhuma VM rodando aqui. Ele libera uma VM do menor tipo que ele tem disponível, com somente um núcleo e 600 MB de RAM, de forma gratuita, se você fizer o update da sua conta. Então vamos criar essa instância mais simples e utilizar ela. Ela já é o suficiente para funcionar coisas pequenas, testes, ela consegue lidar bem com isso já. Vamos criar nossa instância. Aqui no menu de criação de instâncias, nós vamos vir aqui, vamos mudar o nome da minha instância para a gente identificar ela. Vamos chamar ela de Web Server. Não vou colocar nenhum marcador. As zonas mais baratas normalmente são nos Estados Unidos. Ela tem uma zona aqui no América do Sul também, em São Paulo mais especificamente, mas vamos utilizar essa zona dos Estados Unidos que vem pré-configurada. Não vamos mexer nisso não. E vamos escolher o tipo da VM que nós vamos utilizar. Essa que está pré-configurada, ela vai ter um custo de $25 por mês. Mas nós temos uma opção gratuita aqui, Se vocês vierem aqui em configuração da máquina, escolher a série. A primeira geração, são as máquinas mais antigas, são um pouco mais lentas também, que utilizam processadores Skylake. E nós escolhermos aqui a opção F1 Micro, que vem com um núcleo e 614 MB de RAM, nós vamos ver que o custo total dela é um pouco menos de $5, só que eu tenho direito a 744 horas por mês de uso dela. Depende do mês, esse mês acho que tem 31 dias, vai dar 744. Se for um mês com 30 dias, dá 720. Então quer dizer que eu tenho direito a usar uma VM dessa de forma gratuita. E é isso que nós vamos utilizar aqui. Essa VM é série N1, tipo micro. O que mais a gente vai mexer aqui? A gente só vai mexer, a gente pode alterar o sistema operacional que nós vamos utilizar. No caso, nós temos várias opções aqui. CentOS é uma boa opção, é uma versão do Red Hat. Nós temos o próprio Red Hat, nós temos o SUSE, o Ubuntu e o Windows Server, que provavelmente não vai rodar nessa máquina simples. Vamos escolher o Debian mesmo, e a versão mais nova, o Debian Buster, que está bem atualizado. Vamos escolher aqui, nós podemos alterar também o tamanho do disco que nós estamos utilizando na nossa VM. Aqui, por padrão, ele vai vir 10 GB. Para isso que nós vamos fazer agora é o suficiente. Vamos dar um selecionar aqui. Então, não precisamos nem mudar isso aqui. Vamos utilizar a versão padrão, o Debian com 10 GB. De resto, não precisamos modificar mais nada. Só o firewall aqui que é interessante nós colocarmos o permite tráfego HTTP e permite tráfego HTTPS. E não precisamos fazer mais nenhum tipo de alteração aqui na nossa VM. E vamos criar ela. Aqui o Google Cloud vai começar a instanciar essa VM, criar ela. Esperar um minutinho que isso já vai estar pronto. Depois de uns minutinhos criando a máquina finalmente foi alocada. Nós temos algumas informações aqui nesse painel aqui das VMs, das máquinas virtuais, sobre a nossa VM aqui. Ela está nos Estados Unidos, o nome dela é Web Server, que eu coloquei aquela hora. Ela tem um IP interno lá de dentro da nuvem lá do Google. E ela tem um IP externo público, que é esse aqui. Nós podemos
copiar ele e colar aqui no nosso navegador. Por enquanto não vai ter nada nessa máquina, ela não vai responder, porque ela não tem nenhum servidor web rodando lá dentro. Vamos entrar na nossa máquina para a gente poder utilizar ela. A gente tem algumas opções. A mais simples é utilizar a própria interface web aqui do Google Cloud e clicar nesse SSH aqui, que ele vai abrir uma janelinha que vai fazer a conexão via SSH com a nossa VM. Isso aqui vai demorar um minutinho, ele vai fazer todo o trâmite de segurança para fazer uma conexão segura. E quando estiver pronto, nós vamos ter um terminal para nós podermos interagir com a nossa VM. Depois que ele carregar essa conexão segura com o servidor, nós vamos cair numa tela como esta, um terminal, onde nós podemos começar a interagir com a nossa VM. Primeira coisa que nós vamos fazer, esse aqui é um Debian, nós vamos atualizar a lista de pacote deles, com o comando sudo apt update. E nós vamos baixar a lista de pacotes mais atualizada lá no nosso repositório. Depois de fazer isso, vamos aproveitar que nós acabamos de instalar a máquina, vamos atualizar ela. Pode ter alguns pacotes novos que não foram instalados durante a instalação e podemos aproveitar e fazer esse update antes de dessa máquina estar rodando alguma coisa realmente importante. Vamos lá, sudo apt upgrade. Esse processo vai demorar um pouquinho, mais para instalação do que o download. Na verdade foi rápido. Essa imagem que deve ter instalado agora deve estar atualizada, deve ter sido atualizada esses dias. Então ela tinha somente uma atualização e foi instalada rapidamente. Então tá certo, vamos continuar aqui com a nossa instalação do nosso servidor Nginx. O que nós vamos fazer aqui é utilizar o comando sudo apt install Nginx para ele fazer a instalação do Nginx. Isso aqui é uma instalação rápida, o Nginx é pequeno. E depois disso ele vai começar a rodar. Se nós voltarmos aqui para o nosso navegador e viermos nesse IP aqui da nossa máquina e recarregarmos, vocês vão ver que nós temos o Nginx instalado agora e funcionando. Caso vocês queiram ver como é que está funcionando o Nginx, nós podemos utilizar o comando service, sudo service nginx status, para nós vermos como é que está o status dele rodando. Isso aqui ele vai travar a tela, caso você nunca tenha utilizado o service, ele vai travar a tela porque ele tem mais coisa para mostrar aqui para o lado. Para você sair dessa tela aqui, você vai clicar no botão Q, que ele vai sair. Certo, eu estou com o Nginx instalado, o meu servidor está atualizado. Agora eu preciso criar um nome para essa máquina aqui. As pessoas não vão ficar procurando ela na internet por esse IP aqui. Ela tem que ter um nome. Vamos agora aqui nesse serviço aqui, o freenum.com. Depois que você vier nesse site, myfreenum.com, você vai e fizer o login, você vai cair nessa tela aqui, onde você pode cadastrar DNS gratuitos, nomes gratuitos para servidores. Eu posso vir aqui, ó, no Freenum, Serviços, aqui nessa aba Serviços, e registrar um novo domínio. E ele vai dar essa opção aqui, ó, encontre seu novo domínio. Eu posso colocar qualquer nome aqui e ver se já não está disponível, se não está sendo utilizado por alguém. Vamos colocar aqui meu teste de servidor web, um nome bem grande, para diminuir a probabilidade de alguém já ter utilizado esse nome antes. E vou checar se ele está disponível. Vamos ver aqui. Esse nome, meu teste de servidor web, está disponível no .tk.ml.ga e eu posso escolher utilizar um desses ou mais de um desses. Vamos escolher o .tk mesmo e só cadastrar esse. Ele vai me dar a opção aqui. Eu escolhi um domínio, é gratuito. Ele também tem a opção de você contratar domínios pagos, né? .org, .net, .com, .info. Nesse caso nós não vamos mexer com isso. Vamos utilizar o gratuito. Ele diz que é a preço de custo esses domínios. Mas vamos utilizar o nosso gratuito aqui.
Ele vai entrar nessa aba aqui para você confirmar as informações. Primeiro, eu vou utilizar um DNS. Eu vou configurar o DNS do próprio Freenom para redirecionar as requisições com esse nome para o meu IP. Eu vou vir aqui e copiar o IP da minha máquina, 130.211, tá? Que a minha máquina tem lá do Google Cloud. Eu vou copiar isso aqui e colar aqui nessas duas opções aqui, ó. Sem o HTTP, tá? Só o endereço, só o número. Depois disso eu vou vir aqui, ó, em período. Ele dá a opção de você fazer o cadastro até 12 meses de forma gratuita. Faltando poucos dias para acabar esse período aqui, ele vai te dar a opção de você renovar isso aqui de forma gratuita também. Então, de ano em ano, você tem que vir aqui e atualizar, renovar o seu domínio. Certo? Eu coloquei aqui 12 meses, que é o máximo que ele permite, e vou vir aqui em continuar. Na última, vai abrir a última aba, que é a aba de checkout, para finalizar o pedido. E eu vou colocar aqui que eu li e aceitei o termo de uso. Vocês leiam caso queiram, é só clicar aqui. E eu vou completar minha ordem aqui. Ele vai começar a configurar esse nome para apontar para aquele meu servidor lá. Ele fez pronto, agora está confirmada a ordem. E eu posso tentar vir aqui. Isso aqui vai demorar, às vezes demora um pouquinho para propagar essa informação nos DNS. O DNS é descentralizado, a infraestrutura. Isso aqui pode demorar um pouquinho para ser propagado. Mas nós podemos vir aqui, abrir uma aba e colocar esse nome que eu cadastrei e tentar ver se ele já consegue ser resolvido. Provavelmente não, nós temos que esperar uns minutinhos para que isso esteja funcionando. Então vamos esperar um pouquinho e quando isso já estiver funcionando eu volto aqui. E depois de uns minutinhos o DNS já foi propagado, ele já está funcionando. Sempre que eu entrar com esse nome aqui, ele vai cair naquele meu servidor. Isso aqui pode demorar desde uns 15 minutos, meia hora, até poucas horas, tá? Então é só esperar que em pouco tempo isso aqui vai ser ajustado e vai estar funcionando. Nós temos um servidor web e nós temos aqui uma conexão não segura. Se você olhar aqui, eu não tenho um certificado de SSL aqui, minha conexão está com HTTP. É interessante que nós sempre colocamos nossa conexão de forma segura, sempre utilizar o HTTPS. Então vamos aqui criar um certificado gratuito utilizando essa ferramenta CertBot. Nesse site a gente consegue encontrar certbot.eff.org. Ele dá uma instrução de como é que você instala ele. Se baixar um pouquinho a mais aqui, você vai ver, meu servidor HTTP é no caso nós estamos usando o Nginx, mas poderia ser o Apache, o hproxy, qualquer um desses a gente conseguiria utilizar essa ferramenta para criar um certificado. Vamos utilizar o Nginx e vamos escolher em qual sistema nós estamos utilizando ele. No caso, nós estamos utilizando ele num Debian 10. Nós podemos colocar aqui, ó, Debian 10, nós temos essa opção. É uma das opções aqui. E aqui nós vamos ter as instruções de como utilizar essa ferramenta CertBot para criar o certificado no Nginx no Debian 10. Vamos procurar aqui, ver quais são os requisitos aqui. No caso, vamos utilizar essa configuração padrão. Ele pede que nós tenhamos o acesso SSH para um servidor e que nós consigamos utilizar o comando sudo, quer dizer, nós conseguimos rodar como root, e que nós tenhamos o snapd instalado. Por padrão, isso aqui não vai estar instalado lá no nosso Debian. Então, para instalar o snapd, nós temos que vir aqui no nosso terminal e utilizar o seguinte comando: sudo apt install snapd. Ele vai instalar o snapd, é pequeno, rapidinho ele vai fazer isso. E depois de fazer essa instalação, ele vai falar o seguinte, ele vai pedir para que nós atualizemos o snapd para garantir que ele está na versão mais nova. Às vezes as coisas que estão no repositório do Debian são um pouco antigas. Então, para garantir isso, nós vamos utilizar esse comando, copiar ele, e lá no nosso terminal, nesse terminal a gente consegue colar com Ctrl V, e vamos rodar esse comando. Ele vai baixar a atualização do snapd. Também não deve ser um processo muito demorado.
E assim que estiver pronto, ele vai atualizar o Snapd. Pronto, está atualizado. Agora vamos continuar aqui com nossas instruções. Ele pede para remover instalações antigas do certbot. Nós não precisamos fazer isso nesse caso porque ele nunca foi instalado nessa máquina. Mas caso vocês queiram, por desencargo de consciência, fazer isso, é só a gente vir aqui nesse comando aqui, ó, sudo apt-get remove certbot. E nós vemos aqui no nosso terminal e colamos esse comando. Ele vai dizer que não tem nenhum certbot instalado, porque realmente nós não instalamos isso aqui antes nessa máquina. E podemos continuar com a nossa instalação. Ele pede agora se finalmente ele vai instalar o certbot com esse comando sudo snap install classic certbot. Vamos copiar isso aqui, voltar lá para o nosso terminal, Ctrl V, e ele vai fazer a instalação dessa ferramenta. Pronto, ela já está instalada agora, versão 1.17. E vamos vir aqui. Ele pede para a gente criar esse link simbólico aqui. É só a gente copiar esse comando e colar lá no nosso terminal. E vamos finalmente rodar o comando para criar o certificado. Sudo certbot --nginx. E aqui a gente vai seguir as instruções que ele vai dar aqui no terminal para que a gente possa criar o nosso certificado. Eu rodei esse comando. Primeira coisa, ele vai perguntar o meu e-mail. Eu vou colocar qualquer e-mail aqui. Mas quando você for fazer uma instalação, é interessante você botar o seu e-mail correto aqui, que às vezes ele precisa enviar alguma notificação. Você pode utilizar esse e-mail. Ele pergunta se eu aceitei os termos de uso. Eu aceito os termos de uso. Ele pergunta se eu quero disponibilizar esse e-mail para a lista de e-mail lá da certbot. Eu não vou fazer isso porque esse e-mail não existe. E ele vai perguntar quais são os domínios que eu quero criar. Eu vou pegar agora o nome que eu tinha criado ali, ó, meu servidor de teste.tk. Eu vou copiar isso aqui, a preguiça é sempre boa. Ficar digitando de novo, então vamos vir aqui e colar. Isso aqui no caso eu tenho que colocar ele sem essa barra e sem esse... Às vezes com a preguiça a gente faz um serviço pior do que se a gente tivesse copiado o negócio direito. Mas continuando com a minha preguiça, vou abrir um editor de texto aqui, só copiar a parte do meu nome, meu servidor de teste.tk, e vou colar aqui. Aqui eu posso colocar mais de um nome, inclusive, posso colocar vários nomes que eu queira criar certificado, mas como só tenho esse nome apontando para esse servidor, eu vou utilizar só esse. Clicar aqui, ele vai começar a fazer um teste para ver se esse nome realmente aponta para esse servidor, e quando esse teste der certo, ele vai criar o meu certificado e configurar o meu Nginx já automaticamente para utilizar o HTTPS. E quando nós recarregarmos aqui, ele vai ter que estar com o certificado funcionando aqui, ó. Já está com HTTPS aqui e o certificado que está com a conexão segura. Ele vai criar um certificado do Let's Encrypt, um certificado gratuito. E pronto, meu servidor agora está com a conexão HTTPS mais segura. E esse certificado ele vai ter uma validade de 3 meses. Inclusive nessa instrução que tem aqui, nós podemos fazer o teste se ele realmente está funcionando. Ele vai ter um agendamento de renovação, onde ele vai utilizar um cron, que antes de vencer esse certificado, ele vai fazer a renovação. Então, antes de 3 meses, que seria o vencimento dele, e vai rodar uma tarefa dentro desse servidor, esse que já é configurado automaticamente, que vai fazer a atualização automática desse certificado. Nós podemos testar se isso está funcionando, copiando aquele comando e colocando aqui, e ele vai dizer se está tudo certo. Ele vai fazer o teste da simulação de uma renovação de certificado. Aqui, ó, parabéns, tudo deu certo. A simulação deu certo. Então quer dizer que está tudo funcionando. Nós temos agora nosso servidor funcionando direitinho. E a partir daqui você pode começar a continuar configurando seu servidor em Nginx, começar a colocar seus sites aqui, utilizar ele como proxy e fazer o que você quiser com ele agora.